Olá, sejam bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Hoje nós vamos falar sobre genética, vamos falar sobre epistasia. Você já assistiu nossos vídeos anteriores sobre genética? Já conferiu tudinho lá? É importante vocês terem assistido para que os termos a serem falados durante essa aula já sejam de conhecimento de vocês, ok? Vou dar uma introdução sobre o assunto e a gente vai resolver dois exemplos para poder fixar mais essa informação, tá? Epistasia é algo bem fácil, bem simples, prático. Vamos lá. Epistasia é quando um gene, ele consegue inibir a ação de um segundo gene. Não entendi. Epistasia é quando um gene ele é responsável por inibir ou não a ação de um segundo gene. Como assim, Aline? Eu tenho um gene que é responsável por uma determinada informação. O gene azul, ele é responsável por uma informação. Porém, eu tenho um segundo gene que determina se a informação do azul vai aparecer ou não. Ele pode inibir ou não a característica desse outro alelo aqui. Então, é um alelo que inibe ou não a ação de um segundo alelo. Vamos ver um pouquinho disso na prática. Primeiro, eu quero que vocês entendam dois termos. Gene epistático é aquele gene que vai causar a inibição. É o agente da inibição. O gene hipostático é aquele que sofre a ação dessa inibição. É aquele que é inibido ou não sobre a ação do epistático. Eu vou colocar para vocês aqui dois exemplos. Fica bem melhor a gente entender com exemplo esse conteúdo. Então vou falar de dois exemplos. Um exemplo em que essa característica é recessiva e um outro exemplo em que a característica é dominante. Aline, ainda não entendi. Calma, devagar, uma coisa de cada vez. No exemplo da pelagem de camundongos, a gente vai ver que o gene epistático ele é recessivo. Quando a gente for falar da plumagem das galinhas, a gente vai ver que esse gene epistático ele é dominante. Então, para não ficar dúvida, vamos resolver o exemplo. Volto já. Então, bora lá com o exemplo. Nós vamos falar sobre a pelagem de camundongos, que é uma epistasia recessiva. Por quê? Vocês vão ver só já como é. Eu disse para vocês que tinha o gene epistático, que era o que causava inibição, e o hipostático, que era o que sofria inibição. Então, nós temos aqui, esse aqui é o gene hipostático, que é, vou colocar um Hzinho aqui, ó, que é o que sofre inibição. E esse aqui é o gene epistático, é o gene que causa inibição. Então, bora lá. As três cores que a gente vê em camundongo, marronzinha, que é chamada aglute, preto ou albino, são determinadas pelo conjunto desses dois genes. O aglute, ele é uma característica dominante. O preto, ele é uma característica recessiva. Porém, eles só aparecem quando o gene epistático permite. Nessa situação, quando é que ele permite? Quando ele tem um alelo dominante aqui, que ele permite a aparência dessas cores. Em situação recessiva, quando o epistático ele for recessivo nessa situação, ele vai inibir o aparecimento dessas duas cores. Ele inibe o aglute, ele inibe o preto, e o que a gente vai ter vão ser camundongos albinos. Então, vamos lá. Aqui, se eu estivesse falando somente desse gene, para ser aglute, seria azão, azinho, ou azão, tanto fazia. E aqui, para ser preto, ele teria que ser azinho. Porém, ele depende de quem? Desse daqui. Então,
Para ele aparecer a cor marronzinha, a cor aglute, ele tem que ser o quê? Há alguma coisa que o aglute é uma característica dominante, porém tem que ter aqui, ó, do alelo epistático, ele tem que ter um dominante. Pode ser pesão, pesão ou pesão, pezinho. De qualquer forma, o marrom vai aparecer. Para ele ser preto, ele tem que ser, nesse gene aqui, ele tem que ser homozigoto recessivo. E aqui ele tem que ter um dominante. Que perfeito. Tem que ter um dominante. Pronto. Nessas duas situações, eu vou ter a coloração aparente, marrom ou preta. Qual é a situação que vai ter a ausência de cor? Quando aqui for azão, azão ou azão, azinho, se aqui na frente for pezinho, pezinho, já inibe aqui. Aqui pode ser azinho, azinho. Se aqui na frente for pezinho, pezinho, inibe o preto, aparece o albino. Então, vamos fazer um cruzamento para a gente entender bem direitinho? Nós vamos fazer aqui o cruzamento de dois camundongos aglutes, ou seja, marronzinhos, com o genótipo azão, azinho, pezão, pezinho, azão, azinho, pezão, pezinho, levando em consideração que a segregação é independente. Só para tirar a dúvida de quem ainda possa ter. Quando eu falo segregação independente, é porque os genes eles estão em cromossomos diferentes. Então, eles vão, na hora da divisão lá celular, eles vão poder se arranjar de várias formas. Então, vamos lá. Quais são os genes que eu posso ter? Posso ter azão, pezão, azão, pezinho, azinho, pezão e azinho, pezinho. Certo? Então, a gente vai fazer o cruzamento aqui, ó. Vou fazer esse cruzamento aqui. E aqui eu tenho, vou colocar aqui embaixo, pra ficar melhor. Azão, pezão. Azão, pezinho. Azinho, pezão. E azinho, pezinho. Gente, eu tô colocando essas informações aqui embaixo só pra não ficar apertado aqui em cima, mas é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer primeiro os cruzamentos, que eu creio que você já sabe. Se você não souber, volta lá na nossa segunda lei de Mendel, faça os exercícios, tá? E vou fazer aqui. Vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar repetindo. Azão, azão, pezão, pezão. Azão, azão, pezão, pezinho. Azão, azinho, pezão, pezão. Azão, azinho, pezão, pezinho. Lá na lei de Mendel, né, a gente viu que isso acontece. Azão, azinho, pezão, pezinho. Azão, azinho, pezão, pezinho. Aqui vai ser azão, azão, pezão, pezinho. Azão, azão, pezinho, pezinho. Azão, azinho, pezinho, pezinho. Azão, azinho, pezão, pezão. Azinho, azinho, pezão, pezão. Azinho, azinho, pezão, pezinho. Azão, azinho, pezinho, pezinho. Azinho, azinho, pezão, pezinho. Azinho, azinho, pezinho, pezinho. Pronto! Agora a gente vai marcar quais são os indivíduos que serão albinos. Serão albinos todo aquele que tiver o gene epistático homozigoto recessivo. Ok? Vamos lá marcar. Todos os que tiverem pezinho, pezinho, a gente vai marcar. Pezinho, pezinho. Esse aqui é albino. Pezinho, pezinho, albino. Pezinho, pezinho, albino. Pezinho, pezinho, albino. Então, nessa situação aqui, a gente tem 4 albinos. Quantos serão aglute? Para ser aglute, tem que ter um azão e ter um pezão. Então, vou marcar um xizinho nos que são aglute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aglutes.
9 aglute. Quantos pretos? Para ser preto tem que ter Azinho, Azinho, Pzão, alguma coisa. Então vamos ver aqui. Azinho, Azinho, Pzão, alguma coisa. Azinho, Azinho, Pzão, alguma coisa. Azinho, Azinho, Pzão, alguma coisa. Então eu vou ter 3 pretos. Ok? Então a gente tem 9 aglute, 3 pretos e 4 albinos. Este é um caso de epistasia recessiva. Por quê? Porque o gene epistático, ou seja, o gene que causa inibição, ele só vai inibir a ocorrência, no caso aqui das pelagens, da cor das pelagens, quando ele aparecer em homozigose recessiva, tá? Então, epistasia recessiva. A gente vai ver agora, vou apagar o quadro, a gente vai ver o exemplo de epistasia dominante, que é o exemplo de plumagens de galinhas. Pronto, pessoal, agora a gente vai fazer um cruzamento de característica dominante, tá? Então, a gente vai ter um gene epistático dominante. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um alelo dominante é quando ele vai inibir a ação de um outro alelo. Nesse caso, é da plumagem de galinhas. A gente tem que o C é o alelo hipostático, é o alelo que vai sofrer inibição, que faz referência à cor da plumagem das galinhas. E o I é o alelo epistático, que é quem vai causar inibição. Se essa inibição ela é dominante, isso quer dizer que toda vez que o Izão aparecer, ele vai inibir a aparência de cor, certo? Então, se eu tenho Czão, Czão, Czão ou Czão, Czinho, e mais eu tenho um Izão, que é o gene epistático, ele vai inibir o aparecimento de cor, então a plumagem vai ser branca. A mesma coisa aqui, eu tenho Czinho, Czinho, e tenho um Izão, esse Izão vai inibir o aparecimento de cor. Então, quando é que a galinha vai ser colorida nessa situação? Quando ela tiver Czão alguma coisa e o gene epistático ele for recessivo, Izinho, Izinho, que nesse caso ele não vai inibir o surgimento de cor. Essas galinhas aqui, esses dois indivíduos, eles são coloridos ou brancos? São brancos, né, ó, porque tem um Izão, certo? Que causa a inibição do aparecimento de cor. Vou fazer o cruzamento, vou acelerar o vídeo, você já deve saber como é que faz, né? Então, bora lá pro cruzamento? 1, 2, 3, valendo! Pronto. Então vamos ver quais indivíduos serão coloridos e quais serão brancos. Uma coisa eu tenho que falar para vocês que eu esqueci de colocar aqui. Se o indivíduo for Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, ele será branco. Ué, Aline, mas não houve inibição, porque aqui tá Izinho, Izinho. Sim, não houve inibição. Porém, essa característica recessiva já seria para plumagem ser branca, certo? Com ou sem inibição, tá? Esqueci de colocar para vocês. Então, repetindo, a única situação em que ele vai ser colorido é quando eu tiver Czão, Czão ou Czão, Czinho, seguido de Izinho, Izinho. Se eu tiver Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, ele vai ser branco por conta do Czinho e Czinho, e não porque ele sofreu inibição. E nessas duas situações, ele vai ser branco porque sofreu inibição. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos ver quais sofreram inibição.
Ou seja, quais vão ter pelo menos um isão presente no seu genótipo. Então vamos lá. Branco, 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 branco. Não é branco, colorido. Isão, branco, 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 branco. Esses que eu marquei, eles são brancos porque sofreram inibição. Então a gente tem esses daqui. Porém, eu tenho essa situação aqui, ó, que ele é branco por si só, sem sofrer inibição. Lembra que eu falei aqui pra vocês, ó, essa situação aqui. E os outros, Aline, quantos coloridos eu vou ter? Então, nem contei, né? Quantos brancos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13 brancos. Para quantos coloridos? 1, olha aqui, ó, aqui não inibe. 2, aqui não inibe. 3, aqui não inibe. Então, 3 coloridos apenas. Ok? Então, esse é um exemplo de epistasia dominante. A gente vai ter uma aula sobre herança genética relacionada ao sexo. E depois disso eu vou fazer uma aula só de resolução de exercícios sobre esses dois assuntos. Então não vou colocar lista de exercícios nem sobre epistasia e nem sobre a próxima aula. Eu vou fazer uma aula só com resolução de questões e nessa aula eu coloco algumas questões extras para vocês resolverem, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de deixar lá seu comentário. Sigam a gente também lá no Instagram, Biologia com a Aline Luna. Lá a gente tem informações variadas de atualidades e também informações sobre o canal. Coloco também de vez em quando uns resuminhos básicos lá bem bacanas para vocês. Espero que vocês voltem a assistir nossas aulas. Então, logo mais a gente se vê. Um grande beijo e até mais!